Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo ótimo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam, sobretudo, se cuidando. E seja bem-vinda, seja bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna, a essa aula de filosofia, né? É uma oportunidade que nós temos uma vez por semana de descobrir coisas novas, de conhecer coisas novas. Então, é uma alegria, um prazer, uma satisfação ter vocês aqui nesse momento filosófico. É um momento muito importante. Eu sou o professor Denilson e sejam de fato bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Peço para você assistir a videoaula até o final, focar nessa aula que tem muita coisa boa para gente descobrir aí juntos, tá bom? O estudo de filosofia sempre é um momento oportuno para a gente filosofar sobre questões importantes da nossa vida, questões que têm a ver com a nossa vida e questões que vai nos ajudar a adquirir um conhecimento muito bom. E, como eu sempre digo, o conhecimento não é só para nós passar na prova, tirar notas boas, passar num concurso, ou passar no vestibular, no Enem, não é verdade? O conhecimento de filosofia, o conhecimento filosófico, ele serve como sabedoria de vida para nós vivermos bem a nossa vida. Todo mundo quer ter sabedoria de vida, todo mundo deseja e tem sede pelo conhecimento, e a filosofia de fato nos proporciona também isso. Saber viver, saber se relacionar, adquirir a sabedoria faz a gente nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos, homens e mulheres que vive bem a sabedoria, portanto, vive bem, se relaciona bem com os outros, tá? E isso é muito importante. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa adquirir a sabedoria de vida para a gente se relacionar bem, primeiro conosco mesmo, tá? Depois com as pessoas que a gente vive e convive. Isso é muito importante. A vida não é só viver, tem que saber viver. E para viver é importante adquirir a sabedoria necessária para vivermos, sobretudo, vivermos bem, né? Então você está convidado a refletir, a pensar profundamente, porque filosofar é isso, pensar profundamente nas questões, nos assuntos que são abordados. Daí a gente adquirir o conhecimento, aprender e crescer como ser humano, crescer como pessoa, e o desejo de nos tornarmos cada dia melhores. É isso? Eu sei que tem momentos difíceis, na verdade, a gente passa por momentos difíceis atualmente, mas eu sempre digo para vocês: mantenha a fé e a esperança em Deus, Deus nosso Pai, que é a nossa força maior. Ele sim vai nos dar as condições necessárias para vivermos bem. Isso é muito importante. Por isso eu sempre digo para você, seja pessoalmente, seja em família, procure sempre ter seu momento individual, seu momento de oração, seu momento de conexão com Deus, porque Ele é que nos dá de fato a coragem, dá sobretudo a saúde para prosseguir e viver a nossa vida da melhor forma possível, certo? E coragem para estar assistindo às aulas, fazendo as atividades. A gente sabe que tem momentos difíceis, né? Sobretudo, a gente não tem a possibilidade de estar na escola como a gente deseja, tendo contato com os colegas, os professores. A gente não está tendo a oportunidade de ter o contato com a comunidade escolar fisicamente, tá? Mas peço a vocês, a você, sobretudo, querido aluno, minha querida aluna, tenha paciência, tenha calma.
Logo, logo, se Deus quiser, a gente vai voltar à nossa vida normal. Mas no momento não é possível e a gente está interagindo através da aula online. Então é importante também você focar, prestar atenção e fazer as suas anotações necessárias e para poder você adquirir de fato, aprender, entender bem o conteúdo que vai ser abordado, certo? Então, atenção a essa aula, foco nos estudos e vamos lá. Assunto beatitude. Você vai encontrar esse assunto aí no livro de vocês, página 20 e 21, tá bom? Vamos lá. E vamos rever um pouco algumas ideias da aula anterior, certo, alunos? Nós falamos sobre prazer, aponia e ataraxia. Aponia que significa ausência de dores, tá bom? Também nós discutimos a questão da vontade, livre-arbítrio e graça, tá? Na visão, sobretudo, de Agostinho. Então nós vamos relembrar algumas ideias importantes, certo? Enquanto cínicos e estoicos defendiam a possibilidade de suportar a dor e o sofrimento, os epicuristas procuravam um caminho para evitá-lo, tanto quanto possível. Tá? A ideia que a gente já refletiu, né? Você sabe que os estoicos, eles tinham a questão da ataraxia, de não se deixar se perturbar com os problemas, tá? E para eles a questão da felicidade, a questão do bem-estar era a ausência de, de problemas, de dores, de sofrimento, etc. Epicuro defendeu, também nós falamos um pouco da ideia de Epicuro, né? Epicuro, sobretudo, Epicuro que ele vai abordar na questão da felicidade, lembrando que todo o sistema que nós estamos tratando está se tratando de certa forma da felicidade, certo? Como ser feliz e como buscar a felicidade. Epicuro vai numa visão um pouco diferente. Epicuro defendeu a busca do prazer no contexto de doutrinas filosóficas voltada à procura da felicidade, compreendida como realização racional. Eu comentar com vocês que os filósofos sempre se utilizam muito da razão e aqui não é diferente, tá? Buscar a felicidade, buscar o prazer, mas sempre fundamentada na, na, na razão, tá? Razão é o ponto de partida para o agir, tá? Por isso que eles vão sempre dizer, antes de ter uma atitude, de agir, sempre é bom pensar, refletir para fazer boas escolhas. Segundo ele, o prazer consiste na ausência de dores, tá bom? É de dores, tá? Mas é de dores. Defendia que o maior bem a ser buscado pelo ser humano era o prazer. Então tá aí a ideia de Epicuro, mas um prazer diferente do que nós entendemos. Antes de optar por uma ação, era preciso ponderar racionalmente as dores e os prazeres decorrentes dela. Então, isso é próprio dos filósofos. Antes de pensar, antes de ter uma atitude, antes de agir, pensa sobre as consequências. As pessoas deviam sempre escolher os prazeres mais prolongados e que não trouxesse consequências dolorosas. Então, mais um conselho de Epicuro aí sobre o agir. O prazer estava longe dos excessos. Considerava a amizade desinteressada como algo muito valioso. Então, veja aí que a ideia é sempre ponderar, sempre agir com virtude, de uma forma virtuosa, evitando o excesso, evitando os extremos.
O epicurismo fundava-se em 3 princípios. Primeiro, sensacionismo. A sensação é o critério da verdade e do bem. 2. Atomismo. A formação e a transformação das coisas ocorre por meio da união e da separação dos átomos. Então, olha a questão dos átomos aí na transformação das coisas que ocorre por meio da união ou separação, certo? 3. Semi-ateísmo, aceitação da crença nos deuses. Então, um detalhe importante, alunos que mesmo os filósofos sendo totalmente racionalistas, totalmente tendo a razão como ponto de partida para entender certas coisas, mas eles ainda tinham essa questão de acreditar nos deuses e isso também podemos entender da seguinte forma: as crenças, a religião do ponto de vista até mesmo da ciência, é um elemento da existência humana. A religião ela está sempre presente em qualquer contexto, em qualquer grupo social. Portanto, a gente pode até dizer que a religião, as crenças, elas fazem parte da vida humana, elas fazem parte da existência humana, certo? E depois nós falamos também sobre a vontade e livre-arbítrio e graça, tá? Na Idade Média, pensadores cristãos, tá? Na Idade Média, como eu já falei para vocês, predominava sobretudo as ideias cristãs, a patrística, né? Nesse momento também, ela foi muito forte. A partir do século IV depois de Cristo, o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial, tá? Então, nesse momento, por isso que a igreja teve um poder muito presente nesse momento da história, porque ela tinha tanto poder, digamos assim, divino, como poder político em suas mãos. Assim, ampliou seus estudos sobre os teólogos da igreja, uma coisa também que um detalhe que eu enfatizei para vocês. Quem são os teólogos da igreja? São pessoas que se dedicam a estudar a Bíblia, a estudar as coisas da religião, tá? E depois teve também a questão do mal, o problema do mal. Para Agostinho, Deus é perfeito, bom por excelência e criador de todas as coisas. Na visão de Santo Agostinho, tá, turma? Só para a gente relembrar algumas ideias. No entanto, defrontou com um problema: se Deus é perfeito, criou todas as coisas, como justificar a existência, a origem do mal, né? Então a gente pode dizer que Deus criou o mal, né? Nessa perspectiva, tá? A gente vai ver que não. Para Agostinho, a origem do mal está na ação humana. O livre-arbítrio, entendido como liberdade de escolha dada por Deus aos seres humanos para que pudesse direcionar a vontade à busca dos bens mais importantes. Então, o que ele quer dizer com isso? O ser humano é livre para buscar Deus, o ser humano é livre para viver de acordo com a vontade de Deus, certo? E buscar as coisas, os bens mais importantes. E o que é o bem mais importante na visão de Agostinho? Era a salvação da alma humana e assim por diante, viver de acordo com a vontade de Deus. Mas o uso incorreto do livre-arbítrio, desviando-se dos bens espirituais, tá? Então o ser humano é livre e deve direcionar a sua liberdade, suas escolhas sempre voltada para Deus, para a espiritualidade. Porém, o ser humano faz mau uso, o uso incorreto dessa liberdade e desvia dos bens materiais, aliás, dos bens espirituais, desvia-se da vontade de Deus, tá? Vamos entender dessa forma que fica melhor para a gente, para nós entendermos. Que alunos, vamos prosseguir. Para Agostinho, males físicos, como as doenças e a morte, eram efeitos do pecado original, representado pela soberba de Adão e Eva.
tá? Então, por que pecado original? Porque Adão e Eva foram os primeiros que pecaram, os primeiros que desobedeceram a Deus, os primeiros a fugir dos bens espirituais, tá? Por isso que a gente encontra esse termo pecado original. Mas, contudo, Deus lhe concederia a graça por meio, a graça como meio de proporcionar-lhe a salvação. Então, vamos entender assim: Deus, o ser humano, usou a sua liberdade para se desviar dos caminhos de Deus, se distanciar de Deus, tá? Mas Deus dá a graça, vamos pensar assim, do perdão, e o ser humano volta para Deus e Deus lhe concede a salvação. Então, a graça de Deus, a bondade de Deus, vamos entender assim, que acolhe o homem que se desviou dos bens espirituais, certo? Vamos entender dessa forma que fica mais fácil. E vamos entrar agora no assunto da aula de hoje. Então, tá aí uma boa revisão, né? Uma boa revisão da aula anterior, um assunto muito importante que a gente não pode deixar de entender bem, porque devo dizer para vocês, alunos, que são temas muito presentes nas provas, nos concursos, no Enem também. Então, é importante nós entendermos bem essa temática, esse assunto, certo? E agora vamos entrar de fato na aula de hoje, que é de certa forma seguindo os assuntos que nós estamos estudando, falando ainda da felicidade. Então, vocês viram na aula anterior, só para concluir o pensamento, que a gente pode dizer que felicidade de fato é o homem em Deus, de acordo com a visão de Agostinho. Só em Deus o homem de fato vai ser feliz. E aquelas virtudes que os estoicos, Platão, Aristóteles e também Sócrates comentaram, as virtudes elas são fundamentais para o ser humano adquirir a felicidade. A justiça, a moderação, o equilíbrio, tá? A coragem, tá? São virtudes importantíssimas que fazem com que leva o homem à felicidade, leva o homem a ser feliz, certo? Agora, vamos lá, beatitude, então é igual felicidade, tá? Coloquei aí porque é um termo que pode confundir um pouco vocês, então eu coloquei o significado, beatitude é igual felicidade. Tomás de Aquino representa um segundo momento do pensamento medieval, é aquela ideia da escolástica lá que eu já comentei com vocês. Ficou conhecido como escolástica, unindo o pensamento cristão ao filosófico, tá? Uniu o pensamento cristão, digamos assim, uniu a teologia com a filosofia. Refletiu sobre questões éticas como a virtude e a felicidade, tá? A virtude e a felicidade. Aproximando a filosofia da teologia, ele afirmava que, em razão do pecado, não teríamos condições de nos sentir plenamente realizados em nossa vida terrena. Olha, um dado super importante, tá? Na visão de Tomás de Aquino agora, olha que diz: o homem ele é pecador, tá? O homem, quer queira ou não, ele vive pecando, em outras palavras, ele vive se desviando dos bens espirituais, ele vive se desviando de Deus, tá? E Tomás de Aquino entende que uma vez que o homem ele é pecador, ele jamais vai conseguir ser feliz plenamente, tá? Aqui nessa terra não vai conseguir ser feliz plenamente, tá? Até lembro de uma frase que diz o seguinte, que o ser humano ele só é feliz plenamente em Deus, tá? O ser humano só é completo de fato em Deus, certo? Porque em Deus o ser humano se basta, em Deus o ser humano ele está
digamos, ele é perfeito. Tá? Então é uma ideia, acredito que vale dar uma atenção muito boa para essa ideia de Tomás de Aquino. Aquino afirmava que somos inquietos e descontentes com aquilo que alcançamos. O que você acha? Tá? É verdade isso? Tá? O ser humano está sempre inquieto, alcançou a fama, alcançou os bens materiais, alcançou tudo que ele precisa, mas mesmo assim, às vezes o ser humano não está completo, está inquieto, parece que o ser humano está sempre insatisfeito, certo? Então é nessa perspectiva. Essa satisfação é própria da condição humana, apenas poderia ser superada por meio da beatitude, a felicidade tranquila, serena e eterna, decorrente da contemplação em Deus. Em outras palavras, o ser humano só vai ser de fato realizado, pleno, ter a felicidade, ser feliz de fato em Deus, na contemplação de Deus, na presença de Deus. Então, é dessa forma, tá? Aquino afirmava que era necessário viver uma vida ordenada, tá, gente? Uma vida ordenada por um amplo conjunto de virtudes, as quais somente a iluminação divina poderia proporcionar-lhe, tá? Lembra lá das virtudes que a gente já estudou? Justiça, a temperança, o meio termo, a moderação, o equilíbrio, tá? De acordo com esse pensamento aqui, o ser humano só vai ser de fato conseguir viver todas as virtudes se estiver iluminado por Deus, tá? Iluminado por Deus. Por isso que é um conjunto amplo de virtudes. Se você trabalha, se dedica em viver de forma virtuosa, tá bom? E você vai estar iluminado, tá? Iluminado pela graça, digamos assim, pela graça, pela bondade de Deus. Aí sim, você pode se considerar, a pessoa pode se considerar uma pessoa agraciada e viver bem essas virtudes, e pode-se entender que o ser humano vai estar sempre na presença de Deus, iluminado por Deus, cheio da graça de Deus. Certo, turma? Vamos prosseguindo. E tem algumas atividades aí do livro de vocês, tá? Da página, vocês vão fazer agora, daqui a pouco, assim que terminar essa aula, na página 20 e 21, tá? Vão fazendo aí com tranquilidade e para casa vocês vão responder as atividades em PDF que daqui a pouco já enviarei para vocês, certo? Então, tá aí essa ideia da beatitude, né? Só para, a gente ainda tem uns minutinhos, só para enfatizar mais essa ideia sobretudo de Tomás de Aquino, que o ser humano, ele para ser feliz de fato, precisa viver o conjunto das virtudes, tá? O conjunto das virtudes que a gente já viu, que é a justiça, e Aristóteles vai nos dizer o seguinte: você vai se tornar uma pessoa justa praticando atos justos, certo? Você vai se tornar uma pessoa justa praticando atos justos. Na visão de Aristóteles, e você sabe muito bem que a igreja, o cristianismo pegou essas ideias de Aristóteles para fundamentar, vamos entender dessa forma, para fundamentar a sua doutrina, fundamentar a sua fé, tá? Então, e a vivência da virtude, aliás, da justiça, se vai adquirir praticando atos justos. Na visão de Aristóteles,
O ser humano, ele não nasce virtuoso, tá? Isso é uma ideia muito importante, não nasce virtuoso. Ele torna-se virtuoso com o hábito, com o hábito. Se você pratica a justiça, você vai se tornar uma pessoa justa, tá? Depois tem as outras virtudes, que é o equilíbrio, tá? O equilíbrio, uma pessoa moderada. E aí, dá para ser pessoa moderada em momentos, situações difíceis da vida, momento de estresse, momento de angústia, dá para manter-se tranquilo, tá? Algo para se pensar. Lembrando que, na visão de Aristóteles, você não nasce virtuoso, você se torna virtuoso a partir do hábito, a partir da prática. E outra virtude muito importante também é o meio termo, né? É o meio termo que vai enfatizar, ele vai enfatizar que precisamos evitar os extremos, nem de mais nem de menos. Já viram essa expressão? Então, o desafio é manter-se aqui, ó, nem tender para um lado nem para o outro. Então, é manter-se equilibrado. É um desafio, mas é possível com a prática, tá? E depois nós entramos na Idade Média com o pensamento de Aristóteles, aliás, de Agostinho, relacionado à origem do mal, né? A origem do mal. E nós entendemos muito bem que a origem do mal está na ação humana. O ser humano nasce livre, vamos entender assim, Deus é tão bom para com o ser humano que criou, fez o ser humano de forma livre, deixou livre, tá? Só que o homem, ele usa essa liberdade para as coisas erradas, para o agir incorreto. E agindo dessa forma, de acordo com o texto, de agir dessa forma, o indivíduo, o ser humano, desvia-se dos bens espirituais, tá? E agora, o que fazer? O ser humano se desvia, está desviado da graça, da bondade, dos bens espirituais, por sua má escolha, tá? E agora, o que faz? Deus, na sua bondade, na sua graça, podemos pensar dessa forma, acolhe novamente aquele pecador. E a pessoa, ela é redimida, vamos pensar dessa forma, a pessoa, ela é salva, não porque ela merece, mas porque pela graça de Deus, né? Muito boa essa reflexão. Então, vale a pena a gente pensar dessa forma, certo? Entender dessa forma esse conteúdo, certo? E chega um período da escolástica com Tomás de Aquino, tá? Que já é um estudo mais avançado, a patrística, a escolástica depois da patrística, com um assunto mais avançado, digamos, com mais pesquisa, com pensamentos e reflexões mais profundas, tá? Mas a, a ideia é sempre o seguinte, que para viver, para ser feliz, já que o assunto da felicidade tá em debate, para ser feliz na visão de Tomás de Aquino, o ser humano precisa viver o conjunto das virtudes, tá? Que é o que nós já conhecemos, já sabemos, né? O conjunto das virtudes. E olha como isso é importante. É por isso que é importante nós estudarmos a filosofia clássica. E quem nos deu primeiramente essas ideias de viver as virtudes foram os filósofos, né? Os estoicos, os epicuristas e a outra corrente, os cínicos, tá? De a gente ter
A sabedoria, vamos pensar dessa forma, de não deixar os problemas de tantos que existem tirar a nossa felicidade, tirar a nossa paz. E que no mundo no qual nós vivemos se torna um pouco difícil, né? Mas vamos pensar dessa forma, mas com a graça de Deus, tá? Deus, na nossa vida, no nosso meio, a gente consegue viver as virtudes, ser feliz e não deixar, de fato, as perturbações, o sofrimento, tantas coisas ruins, mesmo até a morte, não deixar influenciar de forma muito negativa a nossa vida, tá? É sempre diante de todas as situações, os filósofos nos orientam o seguinte: manter sempre o equilíbrio, não deixar os problemas tirar essa capacidade do equilíbrio, do autocontrole, de viver as virtudes, de ser justo e assim por diante. Ok? Então, acredito que esse assunto ficou bem esclarecido, tá? Vai dar para vocês, de fato, nas atividades responderem muito bem. E digo ainda, vocês vão estar, se vocês estiverem prestando bem atenção, vocês vão estar bem preparados para as avaliações e também com foco no Enem, que é a nossa prova maior, que os alunos realmente estão sempre focados e estudando, certo? Terminou o nosso tempo, agradeço, muito obrigado mesmo e até a próxima aula. Um abraço do professor Denilson.